Povo de Deus, Pai do Senhor, mais um vídeo de edificação, mais um vídeo de reflexão para mim e sua vida. Você que não me conhece, eu sou o Marcos Santos e hoje eu quero deixar mais um vídeo de reflexão sobre a vida do rei Davi, o tão conhecido rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que na tipologia ou na simbologia de Cristo, ele vem com duas simbologias, como bom pastor e como rei eterno, que o reinado dele foi eterno porque Jesus veio da genealogia dele, e como bom pastor também. Geralmente, quando a gente vê nos outros livros, quando a gente vê em filosofia, livros de histórias, dificilmente vai falar dos erros, dificilmente vai falar das falhas. E o que eu acho lindo na Bíblia é que a Bíblia ela fala dos erros, e creio eu que é um dos dois principais motivos. O primeiro é para a gente aprender, e quando a gente errar, tem como a gente, não que isso a gente está livre para estar errando, para estar pecando, mas quando a gente errar, tem como, ainda que a gente sofra as consequências, tem como a gente se recuperar, como a gente vai falar aqui sobre o rei Davi, que ele errou. E o outro motivo é para a gente aprender, para a gente não cometer o mesmo erro. A gente viu o erro, viu a falha, entendeu? Desse grande homem de Deus, um homem que eu tenho até um vídeo aí no canal falando, que eu falo numa pregação, que ele foi em média mais ou menos 22 anos esperando receber uma promessa, que ele tinha recebido a promessa dele ser rei sobre todo Israel. Então ele ficou em média mais ou menos 22 anos esperando, e quando ele recebe, quando ele é ungido rei sobre todo Israel, ele vai atrás da arca, da aliança. Aí imagina, o que eu acho lindo na história dele não é dele ter virado rei, não é dele ter matado Golias, várias coisas que ele fez. O que eu acho lindo é a vida espiritual dele, os salmos, dele ter percebido, ter tido o discernimento que Israel, na época quando ele virou rei, Israel, pelo menos financeiramente, assim, do costume que eles tinham lá, eles estavam bem, e mesmo assim ele foi atrás da arca da aliança. E isso eu acho lindo, acho fantástico na vida do rei Davi, porque ele tinha ouro, ele tinha prata, e mesmo assim ele sentiu, o que todos nós devemos sentir: a ausência do Espírito Santo, o discernimento que a cada dia mais a gente devemos buscar. E hoje, como eu falei, eu quero estar trazendo esse vídeo para você, para a sua vida, para a minha vida, que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, a gente vai estar lendo. Você vai encontrar também no livro de 1 Crônicas, capítulo 20 também. E aqui no capítulo 11 diz bem assim, versículo 1, diz bem assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, todo Israel, e destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, e era ela, muito formosa. Eu não quero entrar aqui no pecado de adultério que ele cometeu, a infidelidade que ele teve, o homicídio, mas eu quero
entrar aqui na raiz. O porquê que aconteceu. Se a gente for observar aqui no versículo 1, diz bem assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe. O versículo aqui, o escritor de 2 Samuel, ele faz questão de frisar que era para Davi ter ido. E se a gente for estudar o costume deles, a época deles, era início de primavera. E todo início de primavera era de costume eles montar operações, né, igual trazendo para o dia de hoje, operações militares. E para estar guerras que tinham ficado travadas, batalhas que tinham ficado paradas, eles geralmente retornavam por causa principalmente Israel também, por causa das plantações, e na primavera já dava meio que aquela parada. E se a gente for ver no capítulo 10, a partir do versículo 7, Davi já tinha enviado Joabe para lutar contra os sírios de Amon, e ele não tinha ido. E talvez você está pensando, tá, Marco, legal, mas o que você está querendo passar? O que me chamou a atenção aqui nesse texto foi que, primeiro, por que ele ficou no palácio? Por que esse homem que é inspirado por Deus, o homem que, se a gente for ver os Salmos, como eu falei, tinha uma vida espiritual. E o que eu quero falar nessa noite, eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas eu estou gravando à noite. Mas o que eu quero falar nessa noite é que nenhum problema, porque quando a gente olha, a gente já vê para Davi e pensa da queda dele, do adultério dele com Batseba ou Batseba, do homicídio de Urias, e escondendo também uma criança também que morreu, e só veio acontecendo. Esse problemão grande, aí a gente pensa bem assim, que começou grande, mas não, começou pequeno. Esse grande problema, essa grande queda de Davi, começou com um problema pequeno, qual? A inconstância. A inconstância dele. Era para ele ter ido para a guerra. A palavra do Senhor diz bem assim, que Deus não se agrada daquele que tira a mão do arado, que ele não tem prazer. E o texto é bem claro em dizer o tempo que era de costume dos reis ir para a guerra. Era para Davi estar batalhando, era para Davi estar guerreando. Eu não estou falando aqui, trazendo para o dia de hoje. Muitas pessoas confundem a vida dela com a igreja, com a religião. Ah não, eu tenho que pregar todo dia. Claro, a gente tem que fazer a obra de Deus todo dia. Mas se a gente for olhar na pirâmide de Deus, primeiro é Deus, depois família, depois igreja, depois trabalho. É claro que muitas das vezes, por causa de Deus, por causa da família, a gente acaba meio que dando prioridade ao trabalho. Por causa da igreja, por causa da obra de Deus. Mas é interessante aqui, porque o simples ato de Davi ficar em casa, de Davi estacionar, olha o tanto de coisa ruim que aconteceu na vida dele. Olha a consequência. E muitas das vezes a gente fica com aquele medo, a gente que é evangélico, a gente que leva a palavra do Senhor,
A gente fica preocupado, como Salomão falou, das raposinhas. A gente fica preocupado com as raposas grandes, com os problemas grandes. Mas é os pequenos problemas, é as pequenas coisas que pode te derrubar, que pode me derrubar. E é interessante isso. É interessante, sabe por quê? Porque ele está em casa. E era para, como eu falei, era para ele estar guerreando. Talvez você vai olhar o texto e vai falar, deu certo. Joabe foi lá, venceu, junto com o exército. Davi foi lá depois, quando já tinha praticamente tudo acabado já, a guerra. E deu certo. Mas nem tudo que está dando certo, Deus está aprovando. Nem tudo que está dando certo está firmado na verdade. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Vou trazer para o dia de hoje o simples ato de deixar de orar e deixar de meditar na palavra. Hoje a gente não tem o mesmo costume, igual de Davi naquela época. Mas é interessante. Por quê? Porque o problema dele, a infidelidade dele, primeiro foi com Deus. E como eu disse, eu não estou falando aqui se a gente for ver no livro de Juízes, fala sobre Gideão. E é interessante porque lá fala sobre dois lugares, a eira e o lagar. E a eira traz uma simbologia de que de exterior, de que todo mundo vê. Agora lagar não, lagar é uma espécie de buraco e é escondido, fala de interior, fala de altar com Deus. Não entendi, mas talvez você está passando por esse momento dessa fraqueza espiritual. Talvez você está estacionado e você está olhando, está preocupado com os grandes problemas, com as grandes consequências. Se alguém falasse para Davi, vai para a guerra. Davi, você não pode parar os pequenos sinais. Talvez antes você tinha o costume de orar, você veio parando. Talvez antes você tinha o costume de meditação da palavra, de jejum. Aí você veio parando. E hoje eu vou um pouquinho mais além. E hoje você tem coisa, você tem coragem de ter atitudes que antes você não tinha. Coisas que você abominava quando você não tinha entregado sua vida para Jesus ainda, e quando você ouvia falar de crente, aí talvez você conhecia alguém e falava, para ser crente igual fulano de tal, mentiroso igual fulano de tal. Porque Davi jamais imaginava que um dia ele ia cometer adultério, que um dia ele ia ter participação em um homicídio. Olha que interessante. Que por causa disso ele ia perder filhos, que por causa disso ele ia perder a sua única filha. Se não é a misericórdia de Deus, ele tinha morrido. E o verdadeiro arrependimento, do coração dele é a misericórdia de Deus, porque pela lei era para ele ter morrido quando ele confessou diante de Natã.
quero estar encerrando esse vídeo e deixar uma frase que eu ouvi e guardei para mim. Mas você ora para você não cair, ou você vai cair porque você não ora. Pessoas que o mais próximo do céu, eu falo sem medo de errar, porque é pela palavra do Senhor, o mais próximo do céu que vai chegar é a igreja. Jesus termina o seu sermão em Mateus 7 falando sobre isso. Onde ele fala: afastai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Cuidado com as raposinhas. Cuidado com esse pequeno ato que era para você estar guerreando, era para você estar indo, era para você estar fazendo a obra de Deus, era para você estar orando. Eu sei que a vida da gente é corrida, mas a gente precisa buscar. Amém? Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família.